Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos dar continuidade à explicação sobre a função MineBlock. Até agora nós temos apenas o bloco Gênesis e nós queremos incluir um novo bloco. O que vai acontecer? Como que é esse processo? Nós já tivemos uma ideia geral disso, ou seja, o minerador, um dos nós do sistema, ele vai receber os dados, que são um conjunto de transações. Aí ele vai ter que validar esses dados e incluir em um novo bloco. Esse novo bloco ele vai ter, além desses dados, dados também do bloco anterior, além, obviamente, das demais propriedades que foram definidas aqui na classe block. Mas isso é apenas o início do processo. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre mineração. Por que especificamente, de onde que vem essa ideia, essa analogia com o processo de mineração? Bem, no processo de mineração você precisa encontrar alguma coisa, você realiza um trabalho para que você possa encontrar ouro, por exemplo. E aqui ocorre a mesma coisa, com uma diferença. Você vai realizar também um trabalho para encontrar algo, mas não ouro, e sim um hash. Então o que você vai encontrar, precisa encontrar no caso, né, é um hash. Mas o que é um hash? Um hash ele é uma síntese, né? Ele é uma síntese de alguma informação. Existe uma função, né, uma função hash, que é construída de acordo com um algoritmo muito complexo. E esta função, uma vez que ela receba um argumento, um dado, ela produz uma resposta que é justamente o hash, que é um número de 256 bits, dependendo do algoritmo utilizado. Mas o que importa no caso é que ela forneça sempre uma mesma resposta, tendo em vista uma mesma entrada, ou seja, ela deve ser determinística. Certo? E qual que é a informação que eu vou utilizar para criar o hash? Veja que todo bloco, uma das propriedades do bloco é o hash. Bem, as informações são as próprias informações que vão constar do bloco. Uma vez que eu preciso ter uma síntese dessas informações que estão no bloco, que fica mais fácil para que eu armazene. Essa também é uma ideia do hash. Independente da informação, do tamanho, eu sempre tenho uma informação com o mesmo tamanho. No caso do Bitcoin, 256 bits. Beleza. Até aqui tranquilo, pega os dados, etc. Mas eu falei que o processo de mineração é você encontrar um hash, mas não é este hash que seria só pegar as informações e jogar na função e vai extrair o hash. Não. Para que o negócio fique... Para que você tenha uma concorrência entre os mineradores, eu preciso achar um hash, mas com um número de zeros específico. Ou seja, imagine o seguinte, imagine que eu tenho lá a informação, sei lá, Curitiba, por exemplo. Jogo isso aqui numa função hash, ele vai me dar uma sequência lá em bits, sei lá, qualquer coisa. Eu preciso achar não apenas isso, eu quero achar isso, mas por exemplo com 6 zeros na frente. Essa quantidade de zeros que vai estar na frente do hash é chamada de dificuldade, ou seja, difficulty. Veja que nós temos aqui, ó, difficulty. Certo? Isso varia, pode ser 6, pode ser 7, 8. Quanto maior a quantidade de zeros, mais difícil é achar esse hash. E como que você vai encontrar esse hash? Veja aqui que nós temos uma outra propriedade chamada nonce. Eu vou pegar essas informações que estão todas aqui, e ao invés de eu simplesmente calcular o hash com essas informações, eu vou calcular o hash com o número 1, por exemplo, E aí
joguei na função, vamos dizer que essa função me dá um retorno de um hash qualquer, sem a quantidade de zeros que eu preciso. Não me serve. Aí eu incremento esse valor chamado nonce para o número 2. Aí vamos dizer que tem 2 zeros, sai o hash com 2 zeros, mas eu preciso, vamos dizer que 6, que a dificuldade está 6. Não me serve, então eu vou usar mais uma vez 3. É feito um cálculo, não deu. Vou repetindo até que eu encontre um hash que, por exemplo, esteja com a quantidade de zeros suficiente, no caso, por exemplo, com 6 zeros. No momento que eu encontro isso, daí eu grito eureka. Eu achei. E aí eu tenho que fazer isso, né? O primeiro que fizer isso ganha o direito de incluir o seu bloco na blockchain. E aí os demais membros da rede, o que eles vão fazer? Eles vão pegar as informações que estão no bloco, vão conferir o nonce e vão verificar se de fato aquele nonce combinado com as informações do bloco produzem este hash especial aqui, que possui uma quantidade de zeros inicial combinando aí com a dificuldade. E se esse nó fez o trabalho certo, calculou de forma devida, então ele vai Ele vai ganhar uma recompensa. E essa recompensa vai ser, no caso da rede Bitcoin, uma quantidade de Bitcoin. No caso da rede Ethereum, uma quantidade de Ethereum. Então o que acontece na prática? Ele realiza um trabalho, faz a mineração até encontrar o hash. Uma vez que ele encontra esse hash, ele cria, né, o bloco e prova, né, demonstra, manda isso para que a rede, os demais nós possam verificar se ele fez o trabalho certo. Então ele precisa provar que ele fez o trabalho certo. Por isso que é Proof of Work. Então aqui eu espero que vocês tenham entendido então qual que é a ideia da dificuldade, que é a quantidade de zeros. Por que se fala mineração? Porque eu preciso encontrar um hash, mas com uma quantidade de zeros. E para que eu encontre esse hash, eu preciso ir a par das informações que eu tenho, por exemplo, as transações. Eu preciso acrescentar um número, que é esse nonce, que começa com 0, depois vai 1, 2, vai aumentando até que eu obtenha esse hash. Quando eu obtiver essa informação, aí eu submeto a conferência pela rede. E se eu tiver correto, eu vou receber uma quantidade de Bitcoin. Então eu gasto uma quantidade de energia para fazer esse cálculo, mas eu sou recompensado por isso se eu fizer esse cálculo de forma certa. Certo? Então, resumindo aqui, nós agora já vimos o que é o hash, já vimos o nonce, já vimos também a dificuldade e o timestamp. Os dados, eu falei que são um conjunto de transações. Para que nós possamos ter esses dados aqui exatamente como ocorre na blockchain, nós precisamos montar uma criptomoeda, mas eles não necessariamente podem ser outros tipos de dados que não criptomoedas, né? Mas como nós estamos nos baseando aqui no Bitcoin, seria criptomoedas. Então nós já temos aqui as propriedades, já temos uma noção mais aprofundada agora. O que nós precisamos fazer? Antes de nós terminarmos essa função, nós precisamos de algumas informações que nós ainda não temos. Por exemplo, nós não temos a dificuldade, nós não temos ainda a quantidade, né, qual que será o valor inicial que o minerador vai receber caso ele realize a mineração de forma correta. Então na próxima aula nós vamos criar um arquivo. Na verdade vamos criar já, eu vou criar um arquivo aqui, ó, que eu vou chamar de config, dentro da pasta blockchain. Por hora deixa eu criar esse arquivo, acho que vou criar ele dentro da pasta minha primeira blockchain. Então eu vou criar ele aqui, ó. Aqui. Então eu vou chamar ele de config.js. E aqui dentro eu vou colocar algumas informações, mas nós vamos fazer isso na próxima aula.